Olá, meus queridos, graças a Deus que nos dá a vitória. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Sou o pastor Humberto Leles, há 3 anos já nós estamos fazendo essa live, sempre às 5 da manhã, para abençoar a sua vida. Há pessoas que nos acompanham ao vivo e há pessoas que depois assistem, ou na minha página no Face, Humberto Leles, ou no canal Leles. Aliás, no canal Leles, se você for lá e dar uma olhadinha, você vai ver que nós temos a Bíblia lá capítulo por capítulo. Nós começamos essas lives em Gênesis capítulo 1. E o Espírito de Deus tem nos levado todo dia a fazer uma meditação entre 10 a 15 minutos de um capítulo da palavra. Então veja bem, nós começamos em Gênesis capítulo 1 e hoje nós estamos começando o livro de 2 Coríntios. Então você vê, nós já vimos tudo isso aqui. No canal Leles você pode conferir. Você que prega também, querendo usar as palavras, meditação, esteja à vontade. Se inscreva no canal Leles, caso você não tenha feito isso, deixa lá seu like, isso é bom, isso é importante, essas questões aí do YouTube. E você pode compartilhar essa palavra. Tem palavras ali, queridos, para todos os momentos da vida. Hoje, por exemplo, o nosso tema é tribulação. Você sabia que todo ser humano experimenta tribulação? Olha, independente de fé, independente de igreja, independente de religião, todo ser humano atravessa um momento de tribulação na vida. Nessa carta de Paulo aqui aos Coríntios, Coríntios era uma cidade que ficava na Grécia, no sul da Grécia. Paulo escreve essa carta para dar a eles orientações, exortações, às vezes até doutrina, às vezes até disciplina, certo? Para instruir aqueles cristãos. E essa carta aqui ele fala não só com os cristãos da cidade de Corinto, mas de toda a região ali da sul da Grécia. É uma carta que fala para nós hoje também. E hoje, essa carta ela tem 24 versículos, e o versículo que eu escolhi, através da bênção, direção do Espírito Santo, é o versículo 4, e também o versículo de 8 a 10, que fala de tribulação. O versículo 4 fala assim, ó, Paulo diz assim, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. O versículo 8, ele fala de uma experiência que ele enfrentou de tribulação. Ele diz assim, ó, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação. Paulo ele estava enfrentando um momento de tribulação. E olha o que ele fala, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que estamos em tribulação. Uma tribulação que veio sobre nós quando estávamos na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados. Olha só, mais do que podíamos suportar. Há tribulação, queridos, que às vezes você pensa que vai morrer. Há tribulações que não é fácil a pessoa suportar. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, ou seja, eles já estavam para morrer. Para que não confiássemos em nós, mas em Deus, ou seja, ele entendeu que aquela tribulação estava levando eles a confiar não neles, mas em Deus, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então, nosso tema hoje é tribulação. Você vê que Paulo ele fala aqui que Deus nos consola para nós consolarmos a outro. Veja bem, todas as pessoas, independente de religião, independente de fé, elas enfrentam tribulação. O que Paulo está mostrando é a diferença da pessoa que crê em Deus, que serve a Deus, é que quando ela está enfrentando tribulação, ela não está só. Se alguém estiver me ouvindo agora e você estiver enfrentando tribulação, Deus manda eu te dizer, através aqui da palavra dele. Não é profetada, eu estou profetizando aquele que está na palavra. Ele está dizendo, você não está só.
Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra de Deus diz assim: não temas, eu sou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Paulo está dizendo aqui no versículo 4 que Deus nos consola para nós consolarmos a outro. E ele conta aqui a experiência dele que quase morreu. Queridos, eu perdi papai, perdi minha mamãe, só que teve um dia que eu perdi meu irmão. Meu pai e minha mãe já eram mais idosos, estava doente, aquela coisa que você vai preparando o seu espírito. O papai vai embora, a mamãe vai embora. Mas o meu irmão foi de repente. Era um homem de Deus, mais jovem que eu, moço de muita oração, muito jejum, subia montes para orar, construir igrejas. E um dia estava chovendo, ele tinha moto e carro, ao invés de ele ir para a igreja de carro, eu vou de moto. Ele foi sozinho, foi de moto, na volta numa curva ele entra debaixo de um caminhão, morre. E o que acontece? Eu não estava preparado para aquela tribulação. Foi muito forte, foi de repente a notícia. Ele jovem, andava 100 km de bicicleta, aquele corpo atlético, né, mais alto do que eu, lourão, bonitão e forte. E de repente chega a notícia, ele morreu. Queridos, eu fiquei 3 dias sem dormir, sem comer, perturbado. Eu ia para o altar da igreja, eu rolava aquela dor na alma que eu não aguentava. E o Espírito de Deus falou assim para mim, procurar um pastor amigo meu. E eu fui. E eu cheguei para aquele pastor, conversei, e aquele pastor fez para mim uma oração que eu nunca tinha visto alguém fazer. E ele pôs as mãos e ele falou assim: espírito de luto, saia em nome de Jesus. Eu pensei, mas existe esse negócio de espírito de luto? Porque é bíblico o luto. Só que o luto ele tem um tempo para passar. Tem um limite também. Então, ele disse: olha, pastor, havia sobre ti um espírito de luto. A verdade é que após aquele pastor orar por mim, eu saí dali. Glória a Deus. E sabe o que aconteceu? De lá para cá, muitas vezes eu encontro pessoas com essa dor de luto, eu oro, vai embora. Eu tenho mesmo uma igreja que pastorei, uma senhora, que ela ficou viúva, e ela já estava tempos viúva e chorava todo dia, aquela angústia, aquela tristeza. E eu contei para ela essa minha experiência, falei: eu vou orar para a senhora. Deus me consolou e agora Deus vai me usar para consolar a senhora. Orei por ela, ela conta assim que é como se tivesse tirado com a mão. Hoje ela está alegre, feliz, sorridente, ela fala: pastor, é como se Deus chegasse assim, arrancasse aquela dor da minha alma com a mão. Estou feliz, alegre, contente. Nós vamos orar agora, mas eu quero que você guarde essa palavra. Às vezes você está enfrentando uma séria tribulação. Deus vai te sarar, vai te curar, Deus vai te livrar dessa tribulação, mas saiba de uma coisa: Ele quer que depois você seja um instrumento dele. É o que Paulo fala aqui no versículo 4. Deus nos consola para nós consolarmos a outro. Querido Deus e Pai, eu te dou graça por mais essa live, por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui de manhã para falar da tua palavra. Uma palavra que traga bênção, graça, vitória, livramento. Senhor, tu sabes as pessoas que estão ouvindo agora ao ouvir essa palavra. Tu sabes, Senhor, as pessoas que no decorrer deste dia ou um outro dia vão ouvir essa palavra. Que o Espírito do Senhor faça com que pessoas que estão enfrentando uma angústia, uma dor na alma, uma tristeza muito profunda, ouçam essa palavra. Senhor, e eu repreendo agora então o espírito de luto. Eu repreendo o espírito de morte. Eu repreendo o espírito de angústia, o espírito de tristeza. Essa pessoa que está com a alma muito aflita, muito angustiada, muito triste, muito abatida, às vezes devido a notícias que ela recebeu. Que essa dor saia, sume e desapareça. Que esse espírito de angústia, esse espírito de tristeza saia da vida deste homem, saia da vida, saia dessa mente. Eu ordeno, solte espírito de angústia, espírito de tristeza, essa dor na alma muito forte, saia dessa mente, saia desta alma, saia deste coração, em nome de Jesus. Pode beber a água, meu querido, minha querida. Graças a Deus. Deus me consolou para que eu possa hoje te consolar. Talvez você está enfrentando uma séria tribulação, mas entenda isso.
Deus te consola para você ser um instrumento dele para consolar outras pessoas. Espírito Santo Consolador, console este homem, console esta mulher, console. Arranque essa angústia, essa dor emocional, essa dor que parece que não quer parar. Arranque, arranque, arranque. Traga mudança para este homem, para essa mulher. Essa pessoa que está achando que vai morrer. Essa pessoa que está achando que já está no final da vida. Transforme a história dela. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no seu coração. Se inscreva no canal Leves no YouTube. Deixa lá seu like, nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus.